No exercício 2, então, queremos calcular a derivada da função composta no ponto 2. A derivada da função composta num ponto x qualquer. Então, essa é a derivada da f de g de x. Isso, então, pela regra da cadeia, é a derivada da função f num ponto g de x vezes a derivada da função g. Então, num ponto x igual a 2, vamos substituir o x por 2. Então, eu tenho f' de g de 2 vezes g' de 2. G' de 2, eu já noto que isso é dado, né? Esse número é 3, enquanto que g de 2 também é dado, este número é 9. Então, posso ir adiante na conta. A derivada, então, da função composta no ponto 2 é a derivada da f no ponto g de 2. G de 2 é 9. E vezes g' de 2, g' de 2 é 3. Então, isso aqui também é dado, né? A f' de 9, isto é 5. Este número aqui é 5. Então, total eu tenho 5 vezes 3, 15. No exercício 4, item A, temos que encontrar a função composta f bola g, a função g de x, onde f é 5 raiz de x e g é 4 mais cosseno de x. Então, isso é f aplicada, f composta em um g de x. G de x é 4 mais cosseno de x, né? Aqui está, então, g de x, que é 4 mais cosseno de x. Então, isso é f de 4 mais cosseno de x. Agora temos que ver o que a função f ela faz com o seu argumento. A f de x pega o x, calcula a raiz quadrada dele e multiplica por 5. Então, é isso que nós vamos fazer, mas para esse argumento aqui, né? O argumento 4 mais cosseno de x. Então, isso aqui entra aqui. E essa é a função composta. Agora, a sua derivada, a derivada da função composta, então é derivada de 5 vezes a raiz quadrada de 4 mais cosseno de x. Então, isso aqui é 5 vezes a derivada da raiz quadrada de 4 mais cosseno de x. Então, agora vamos usar a regra da cadeia. A derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz quadrada do argumento, que no caso aqui é cosseno, 4 mais cosseno de x. Essa seria a minha função g. E isso deve ser, então, multiplicado pela derivada da função g. Ou seja, a derivada de 4 mais cosseno de x. Então, isso é igual a 5 sobre 2 raiz quadrada de 4 mais cosseno x. E a derivada essa de 4 mais cosseno x, essa aqui é simplesmente 0 menos seno de x, né? Então, isso aqui fica menos o seno de x, que multiplica, então, 5. E essa é a resposta final para o item A. No item B, devemos calcular g composta com f, isto é, g de f de x. A função f de x é 5 vezes a raiz de x. Então, isto seria g composta com 5 vezes a raiz de x. Mas o que a função g faz com o seu argumento? Ela pega o argumento x e calcula o cosseno de x e soma com 4. Então,
faz 4 mais cosseno do argumento. O argumento, no caso aqui, é 5 raiz de x. Então, o que entra aqui é 5 raiz de x. Essa é a função composta. Então, agora a sua derivada. A derivada, então, da função composta. Derivada da função composta. É a derivada de 4 mais cosseno de 5 raiz de x. Então, isso aqui é a derivada de 4, que é 0. A derivada mais a derivada do cosseno é, então, agora vamos à regra da cadeia, né? Então, a derivada do cosseno é o seno menos o seno, perdão, menos o seno do argumento aqui, no caso, é 5 raiz de x. Essa é a minha função g, né? Ou, no caso, agora f, já que os papéis de f e g foram invertidos, mas na fórmula da regra da cadeia era da função mais interna. Então, eu tenho que multiplicar pela derivada dela, justamente a derivada da função 5 raiz de x. Então, é ela que entra aqui e tem que ser multiplicada então pela derivada de 5 raiz de x. Então, essa derivada então é menos seno de 5 raiz de x vezes 5, vou botar o 5 aqui fora, esse 5 constante sai para fora, e a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Então, essa derivada aqui é menos 5 seno de 5 raiz de x sobre 2 raiz de x. Exercício 6, item A, ele quer a derivada da função f maiúsculo no ponto menos 1. A função f maiúsculo é a função composta f composta com g. Então, a derivada da f maiúsculo é a derivada da função composta. Pela regra da cadeia, isso é f' de g de x vezes g' de x. Então, substituindo x por 1, eu tenho aqui a derivada da g de 1 vezes g' de 1. Então, na minha tabela, eu noto lá que g' de menos 1, né? Não de 1, né? G' de menos 1. Menos 1. Aqui, vamos escrever aqui direito aqui, menos 1. Então, eu noto na minha tabela lá que g' de x, quando x é menos 1, o valor é menos 3. Enquanto que g de x, quando x é menos 1, o valor é 2. Então, isso aqui continua como f' de 2 vezes menos 3. Agora eu noto lá que f' de x, quando x é 2, esse valor é 4. Então aqui eu tenho 4. Conclusão, f maiúsculo no ponto derivada de f maiúsculo no ponto menos 1 é 4 vezes menos 3, então aqui é menos 12. Para o item B, eu quero a derivada da função g maiúsculo no ponto menos 1. A função g maiúsculo é g minúsculo composta com a f. Então vou calcular primeiro a derivada da função g maiúsculo num ponto x qualquer. Então essa é a derivada da função composta g com f, nesta ordem, né? Então primeiro aplico a f, depois aplico a g. Isso então é pela regra da cadeia g' de f de x vezes f' de x. Então agora substituo o x por menos 1. Então g' maiúsculo de menos 1
é g' de f de menos 1 vezes f de menos 1. Agora, f' de menos 1, vamos olhar na tabela, f' de menos 1, f' de x, quando x é menos 1, dá 3. Então, esse valor é 3. Enquanto que a função, quanto vale a função f no ponto menos 1? A função f de x, quando x é menos 1, a tabela lá me diz que é 2. Então, isso aqui é simplesmente g' de 2 vezes 3. Agora eu preciso deste valor aqui, do valor g' de 2. Então eu vou lá na minha tabela dos dados, g' de x, quando x é 2, este valor é menos 5. Então este valor aqui é menos 5. Então aqui eu fico com menos 5 vezes 3, que é menos 15. Questão 8, devemos calcular a derivada da função 3x² mais 2x menos 1 elevado a sexta. Então, queremos calcular a derivada disso. Então, vai ser a nossa f' de x. Regra da cadeia, então, derivada de uma potência 6 vezes a base na potência 5, né, vezes a derivada da base. Então, no caso aqui, a base é 3x2 mais 2x menos 1. Então, entra aqui 3x2 mais 2x menos 1. 3x2 mais 2x menos 1. Essa derivada que me resta calcular aqui é 6x mais 2. Então, a derivada da f é 6 vezes 3x2 mais 2x menos 1 na quinta vezes 6x mais 2. Então, no exercício 10, deveremos calcular a derivada da função f de x, que é 1 sobre x na quinta menos x mais 1 elevado à nona potência. Isso eu posso escrever então como x na quinta menos x mais 1 elevado a menos 9. Então a derivada agora pode ser facilmente calculada com o auxílio da regra da cadeia. Então eu tenho que calcular a derivada de uma nona potência. Então essa é a nona potência da base vezes na potência menos 9 menos 1 menos 9 menos 1 vezes a derivada da base. Então, o que está na base é x na quinta menos x mais 1. Então, x na quinta menos x mais 1. Essa derivada aqui é a derivada de x na quinta menos x mais 1. É 5x na 4 menos 1. Então, derivada de f, então, menos 9. X na quinta menos x mais 1 na menos 10 vezes 5x na quarta menos 1. Se quiser deixar no formato como você recebeu, que foi com a base lá no denominador, né, com potências com expoente positivo, poderíamos deixar assim, então menos 9 vezes 5x na quarta menos 1 sobre x na quinta menos x mais 1 na décima potência. Então, no exercício 12, a derivada da função f, a derivada de uma raiz quadrada, né? Então é 1 sobre 2 raiz quadrada. Se fosse de x, então seria aqui raiz quadrada de x e terminaria. Como eu não tenho x, eu tenho uma função de x, uma função g de x, que no meu caso é x ao cubo menos
2x mais 5, então eu sou obrigado a multiplicar pela derivada desta função, pela regra da cadeia. Então, completando aqui a conta, agora a derivada de x ao cubo é 3x2 menos derivada 2, que é a derivada de x mais 0, que é a derivada constante 5, dividido aí por 2 vezes a raiz de x ao cubo menos 2x mais 5. Exercício 14, a derivada da função raiz cúbica de 12 mais a raiz de x. Vamos escrever ali a raiz, a função, num formato mais conveniente para o cálculo da derivada. Vamos escrever ela como uma potência, né? Potência 1/3. Essa é a raiz cúbica. Então, derivada. Uso a regra da potência, agora com a base que não é x, e sim uma função de x. A função, no caso aqui, é 12 mais raiz de x. 12 mais raiz de x. Falta ajeitar o expoente aqui, que é 1/3 menos 1. Então, derivada de x é 1/3 vezes 12 mais a raiz de x elevado a menos 2/3 vezes a derivada de 12 mais a raiz de x. A derivada de 12 é 0, enquanto que a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2 raiz de x. Então, posso escrever isso como raiz f' de x como sendo 1 sobre 2 vezes 3 dá 6, a raiz cúbica de 12 mais a raiz de x ao quadrado vezes a raiz de x. Exercício 16 é a derivada da função f, então é a derivada da tangente da raiz de x. Então, pela regra da cadeia, a derivada da tangente é a secante ao quadrado do argumento. Se fosse x, terminaria aqui, mas como não é x, então eu tenho que multiplicar pela derivada do argumento. O argumento, no caso, é a raiz de x. Então, a derivada de f é a derivada da raiz de x. Esta é 1 sobre 2 raiz, perdão, não está claro aqui, 1 sobre 2 raiz de x. Então, eu posso escrever isso tudo como secante ao quadrado da raiz de x sobre 2 raiz de x. No exercício 18, a derivada da função f, então derivada de 4x mais 5 seno na quarta de x. Então, f' de x fica a derivada de 4x mais a derivada de 5 seno na quarta de x. Isso é 4 derivada de x mais 5 vezes a derivada de seno na quarta. Então, a derivada da f é 4 vezes 1, que é a derivada de x é 1, mais 5 vezes, agora que entra aqui a regra da cadeia. Temos a derivada de uma quarta potência, então isso é 4 vezes a função que está na base elevada na terceira potência vezes a derivada da função que está na base. Então, a derivada da função que está na base, no caso aqui, é o seno de x
Então aqui fica o seno de x. Preciso dessa derivada ainda, do derivado do seno, que é o cosseno de x. Então, agora posso então escrever que a derivada da minha função f é 4 vezes 1, que é 4, mais 5 vezes 4, 20, vezes o seno ao cubo de x, vezes o cosseno de x. No exercício 20, temos a derivada da tangente na quarta de x ao cubo. Então, derivada desta função. Então, pela regra da cadeia, temos que usar a regra da potência primeiro. Então, 4 vezes o argumento que está ali, elevado na terceira, vezes a derivada do argumento. Então, o argumento, no caso aqui, é tangente de x ao cubo, tangente de x ao cubo. Então, usei a regra da cadeia uma vez e obtive a derivada da f. E ainda preciso calcular a derivada aqui deste termo, da tangente de x ao cubo. Mas vamos reescrever primeiro a expressão, né? Vamos aos poucos. Vamos reescrever então f' de x como 4 vezes a tangente ao cubo de x ao cubo, vezes então a derivada da tangente de x ao cubo. E aqui, de novo, eu preciso da regra da cadeia. Vamos escrever a derivada de f, 4 vezes tangente ao cubo de x ao cubo. Até agora não fiz nada, então agora sim vou usar a regra da cadeia para esse termo aqui, ó, tangente de x ao cubo. Então a derivada da tangente é secante ao quadrado. Se fosse de x, terminaria aqui, mas como não é, é a tangente de x ao cubo, então eu tenho que multiplicar pela derivada de x ao cubo. Então, vamos fazer isso aqui. Vou botar o x ao cubo aqui dentro. Então, apliquei a regra da cadeia pela segunda vez. Esse foi um exercício, então, que foi necessário usar a regra da cadeia 2 vezes. Agora, só o que me resta aqui é calcular essa derivada, e essa é fácil, essa é 3x2. Né? Então, posso então escrever a resposta final como 3 vezes 4, 12 x2, o termo x2 que está aqui, vezes a tangente ao cubo que está aqui, tangente ao cubo de x ao cubo, vezes a secante ao quadrado de x ao cubo. Então, no exercício 22, temos a derivada da função f, que é uma potência, a potência da função, a terceira potência da função cosseno daquele argumento ali mais complicado, x sobre x mais 1. Então, primeiro tem que aplicar a regra da potência, né? 3 vezes o argumento, a base, potência 2. Se fosse então x ao cubo, terminaria aqui, né? Mas como não é, então eu tenho que ter multiplicar pela derivada da base. A base, no caso, é cosseno de x sobre x mais 1. E aqui eu tenho, então, cosseno de x sobre x mais 1. Então, vamos reescrever isso, então, ali. F' de x é 3 vezes, em geral a gente escreve assim, cosseno ao quadrado de x sobre x mais 1. Então, vezes essa derivada, e a derivada do cosseno é o seno, menos o seno, né? Menos o seno do argumento, que no caso aqui é x sobre x mais 1.
pela regra da cadeia, então devo multiplicar pela derivada do argumento aqui, do cosseno. A derivada, então, de x sobre x mais 1. Então, vamos reescrever aqui. Derivada da f. Esse sinal de menos aqui, vou botar aqui na frente, então, menos 3 cosseno ao quadrado de x sobre x mais 1 vezes seno de x sobre x mais 1. E agora tem que multiplicar tudo isso pela derivada de x sobre x mais 1. Isso é um quociente, então tem que usar a regra do quociente. Denominador é x mais 1, fica aqui ao quadrado, então x mais 1 vezes a derivada do numerador, que é x, menos x vezes a derivada do denominador, que é x mais 1. Essas derivadas aqui, tanto de x quanto de x mais 1, são iguais a 1. Então, eu tenho aqui x mais 1 menos x, que cancela. Só fica apenas 1 no numerador. Então, filhinha de x menos 3 cosseno quadrado de x sobre x mais 1 vezes o seno de x sobre x mais 1 dividido por x mais 1 ao quadrado. Exercício 24, temos que calcular a derivada da função f. A função f é uma raiz quadrada, então a sua derivada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada. Se o argumento fosse apenas x, terminaria aqui, mas como não é, o argumento é, no caso, 3x menos o seno ao quadrado de 4x, eu tenho que multiplicar pela derivada de 3x menos o seno ao quadrado de 4x. Então é isso que eu vou fazer adiante. Então isso aqui fica uma fração cuja denominador é 2 vezes a raiz de 3x menos o seno ao quadrado de 4x. Agora, a derivada do primeiro termo aqui, do 3x, é 3, menos a derivada agora do seno ao quadrado. Então, é 2 vezes o seno de 4x vezes a derivada do seno de 4x. Usando a regra da cadeia mais uma vez. Então, isso aqui nós vamos reescrever da seguinte maneira. Note que a derivada do seno de 4x é o cosseno de 4x vezes a derivada de 4x, pela regra da cadeia. Então, esse é um exercício que usamos a regra da cadeia aqui várias vezes, 3 vezes. Então, a derivada de f fica, o numerador é 3 menos 2 seno de 4x, então, vezes cosseno de 4x, vezes a derivada de 4x. Vamos escrever assim. Tudo isso sobre a raiz de 3x menos o seno ao quadrado de 4x. Agora a derivada de 4x é 4. Então, multiplicada por 2 dá 8. Então, f' de x é 3 menos 8 seno de 4x vezes o cosseno de 4x sobre 2 vezes a raiz de 3x menos o seno ao quadrado de 4x. No exercício 26, a derivada então da função f é uma potência com expoente menos 4, então fica menos 4 vezes que está lá dentro do colchete na potência menos 4 menos 1,
vezes a derivada do que está lá dentro do colchete. Então, está dentro do colchete, então é x na quarta menos secante de 4x2 menos 2, x na quarta menos secante de 4x2 menos 2. Então, a derivada então, fica menos 4 vezes x na quarta menos secante de 4x2 menos 2 elevado à potência menos 5. Esta derivada, então, esta derivada aqui fica 4x3 menos a derivada da secante é a própria secante, no caso aqui o argumento é o mesmo, não vai mudar, multiplicado pela tangente vezes a derivada do argumento, pela regra da cadeia. Então o que está dentro do parênteses ali é o 4x2 menos 2, é isso que eu vou escrever aqui embaixo. Então isso tudo é vezes 4x3 menos a secante de 4x2 menos 2 vezes a tangente de 4x2 menos 2 vezes a derivada de 4x2 menos 2. Então, esta derivada aí, esta é bem simples, essa é 8x, né? Essa derivada que está ali. Então, derivada da f fica menos 4 vezes, eu posso escrever como denominador uma fração, onde o numerador vai ser menos 4 vezes todo esse termo aqui, e o denominador é esse aqui, só que na potência na quinta, né? Então x na quarta menos secante de 4x2 menos 2, tudo isso na quinta potência. E lá eu tenho o denominador, o numerador é menos 4 vezes, aí 4x ao cubo, menos, vou botar esse 8x na frente, então 8x secante 4x2 menos 2, tangente 4x2 menos 2. E essa é a resposta final. Exercício 28, vamos calcular a derivada de y, função de x. Temos aí um produto, a raiz de x por aquela tangente ao cubo. Então, vamos usar aqui a regra do produto. Então, a primeira função vezes a derivada da segunda função. Essa é a derivada, então, da tangente ao cubo da raiz de x. Mais a tangente ao cubo da raiz de x vezes a derivada da primeira função, que é a raiz de x. Então, vezes a derivada da raiz de x. A derivada da raiz de x, essa é fácil, essa é 1 sobre 2 raiz de x. Esta aqui, essa derivada da tangente ao cubo de x, que requer um pouco mais de trabalho. Essa derivada é 3 tangente ao quadrado da raiz de x vezes a derivada da tangente da raiz de x. Então vamos escrever isso tudo ali embaixo. dy dx fica então este 3 aqui, raiz de x vezes tangente ao quadrado da raiz de x vezes a derivada da tangente da raiz de x.
mais tangente ao cubo da raiz de x vezes 1 sobre 2 raiz de x. Então ainda preciso calcular esta derivada aqui, a derivada da tangente da raiz de x, mas essa é a secante ao quadrado da raiz de x vezes a derivada da raiz de x. Então vamos escrever aqui dy dx igual 3 raiz de x tangente ao quadrado da raiz de x vezes a secante ao quadrado da raiz de x vezes a derivada da raiz de x. Agora a derivada da raiz de x, essa é 1 sobre 2 raiz de x. Então, aqui entra o termo 1 sobre 2 raiz de x. Tem ainda mais tangente ao cubo da raiz de x sobre 2 raiz de x. Só que ali na primeira parcela, esse raiz de x cancela com este. E eu posso escrever então que a derivada de y é 3 meios vezes a tangente ao quadrado da raiz de x vezes a secante ao quadrado da raiz de x mais a tangente ao cubo da raiz de x sobre 2 raiz de x. No exercício 30, a derivada de y dx. Então, a derivada de um quociente, então devemos usar aqui a regra do quociente. Denominador, então, fica ao quadrado daquela função que está ali, da quadrado da secante. Então, secante ao quadrado de 3x mais 1. O numerador, então, fica secante de 3x mais 1 vezes a derivada, então, do numerador, que é o seno de x, menos o seno de x, vezes a derivada do denominador, que é a secante de 3x mais 1. Então, temos essas duas derivadas aí para calcular. Essa derivada do seno é mais fácil, essa é o cosseno de x, enquanto que a derivada da secante é a própria secante, no caso de 3x mais 1, vezes a tangente de 3x mais 1, vezes ainda a derivada do argumento, que é a derivada de 3x mais 1. Então, vamos escrever aí dy dx é igual secante de 3x mais 1 vezes o cosseno de x menos o seno de x vezes vezes secante de 3x mais 1 vezes a tangente de 3x mais 1 vezes a derivada de 3x mais 1. Tudo isso sobre secante ao quadrado de 3x mais 1. Então, a única derivada que falta para calcular é essa aqui, a derivada de 3x mais 1, que é 3. Então, podemos escrever aqui dy dx aqui eu já noto que eu tenho secante de 3x mais 1 e secante de 3x mais 1 como fator comum. Então, vou colocar em evidência. Então, fica secante de 3x mais 1 vezes o cosseno de x menos o seno de x vezes a tangente de 3x mais 1 vezes 3, que eu vou colocar aqui na frente, 3. Tudo isso dividido pela secante ao quadrado de 3x mais 1.
Então agora eu posso cancelar esse termo e escrever então a derivada de y como cosseno de x menos 3 seno de x tangente de 3x mais 1 dividido pela secante de 3x mais 1. No exercício 32, então a derivada do seno é o cosseno. O argumento é a tangente de 3x, então eu tenho que multiplicar pela derivada do argumento. A derivada da tangente de 3x, então isso fica cosseno da tangente de 3x, e a derivada da tangente é a secante ao quadrado. O argumento é 3x, então tem que multiplicar pela ainda derivada do argumento, que é 3x. Restando apenas a derivada de 3x, que é 3. Então a resposta final é 3 vezes o cosseno da tangente de 3x vezes a secante ao quadrado de 3x. Então, no exercício 34, vamos calcular a derivada de y como um produto, um quociente, perdão. Vamos usar então a regra do quociente. Temos um denominador que é 1 menos cotangente de x quadrado, então ele aparece aqui ao quadrado. Então, a regra do quociente tem a função denominador, que é 1 menos a cotangente de x quadrado, e vai multiplicar a derivada de 1 mais cossecante de x quadrado, que é a função do numerador, menos a função do numerador, que é 1 mais a cossecante de x2, vezes a derivada, então, do denominador, que é cotangente de x quadrado. 1 menos a cotangente de x quadrado. Então, vamos calcular separadamente essas duas derivadas aqui. Então, 1 mais cossecante de x quadrado derivada, que é o que aparece aqui, né? Então, derivada de constante é zero, derivada cossecante, então é menos a própria cossecante, no caso de x2, vezes a cotangente de x2, vezes, pela regra da cadeia, a derivada de x quadrado, que é 2x. Então, isso aqui é simplesmente menos 2x cossecante de x quadrado vezes a cotangente de x quadrado. O outro termo é 1 menos esse aqui, né? Derivada de 1 menos cotangente de x quadrado. Então é menos 0 menos a derivada da cotangente é menos a cossecante, no caso de x quadrado, vezes a derivada de x quadrado. A regra da cadeia. Essa derivada sabemos que é 2x, então isso tudo eu posso escrever como menos vezes menos dá mais 2x vezes a cossecante ao quadrado de x quadrado. Então vamos voltar à conta original lá, que é a derivada de y. A derivada de y, dy dx. Então lá no meu numerador eu vou ter 1 menos a cotangente de x quadrado vezes esta derivada aqui. Esta derivada aqui, né? Isso é menos 2x cossecante ao quadrado, perdão, cossecante
cossecante de x quadrado vezes a cotangente de x quadrado menos, estamos aqui, 1 mais a cossecante de x quadrado vezes esta derivada que calculamos aqui embaixo. Eu tinha dado esse termo aqui. 2x vezes a cossecante ao quadrado de x2. Então, tudo isso, esse é o numerador. Então, o denominador é 1 menos a cotangente de x2 ao quadrado. Não posso fazer muita coisa aqui, além de colocar em evidência esse termo aqui. 2x aparece aqui. E eu tenho também o termo cossecante de x quadrado que aparece aqui. Aqui aparece duas vezes, então tem que tomar um cuidado na hora de colocar em evidência. Então, fator comum, o maior fator comum que eu consegui foi... Eu vou pegar já este menos aqui, juntar com este, né? Então eu vou botar menos 2x cossecante de x quadrado. Então, isso aí tudo vai multiplicar a cotangente de x2 vezes 1 menos a cotangente de x2 mais a cossecante de x quadrado vezes 1 mais a cossecante de x quadrado. Fecho o colchete e o denominador lá é 1 menos a cotangente de x2 ao quadrado.